Vamos fazer a nossa prática aí juntando o Spring MVC com o Spring Boot. Só que a gente não vai fazer isso direto no Eclipse. A gente vai instalar aí uma coisa extra no nosso Eclipse. A gente vai instalar esse Spring Tool Switch, está na versão 4, no Eclipse. São ferramentas que a gente acrescenta no Eclipse para facilitar o desenvolvimento usando o Spring. Para isso, lá no Eclipse, a gente vai abrir o navegador nessa URL aqui. Abrindo isso aqui, vocês vão ver que aparece um botão de install. A gente arrasta isso aqui e solta dentro do Eclipse. Ó, cata o botão de install, arrasta e solta dentro do Eclipse. Em qualquer lugar que não tenha nada aqui, você pode soltar. Ele vai dar start no processo de instalação do Spring Tools. E aí pode fechar o URL. Ele vai vir para essa janela. Você confirma. Aceita a licença e manda finalizar. Ele vai fazer a instalação. Eu acho que vai pedir para reiniciar no final. Não tenho certeza mais. O que ele acrescentou aqui de extra? Agora a gente tem algumas coisas específicas do Spring. Outra maneira de fazer isso era você já baixar um Eclipse com esse cara instalado. Se você entrar nessa URL aqui, você pode baixar ele. É o Eclipse, já vem com essa extensão pronta. Não é o nosso caso aqui. Agora sim, a gente vai criar um novo projeto. Então, vamos lá no Eclipse. O nosso projeto agora vai ser um projeto Spring Boot. Quando a gente vier aqui agora no file New, o que a gente vai estar fazendo? Não vai ser um projeto mais aqui normal. A gente vai estar criando, ó, se você procurar por Spring, agora existe uma opção de Spring Boot, ó, Spring Starter Project. Isso aqui acho que não existia antes. Depois que a gente instalou aquela ferramenta ali, aí começou a valer essa parte. Isso aí também não está aparecendo no nosso menu iniciar aqui, ó. A gente podia acrescentar isso, acho que fica até mais fácil. Depois a gente vai usar o nosso próprio archetype, mas por enquanto, ó, menu, perspectiva, customizar perspectiva, visibilidade, file, new, e aqui a gente pode procurar pelo Spring Boot. Aqui, Spring Starter Project. E aí agora a gente tem uma opção de começar um projeto usando Spring Starter. Vou selecionar essa opção. Ele vai abrir uma janela para a gente configurar o projeto que a gente está criando. Volta lá na prática. Então, ó, a gente procurou o Spring, achou lá o Spring Starter Project. O nome do projeto eu vou chamar de Spring Boot MVC. Então aqui no nome, Spring Boot MVC. A versão do Java, a prática está na versão 11, pode mudar para 14 ali, ó. O pacote vai ser DAO2. Então aqui, ó, eu vou mudar o Java. Aí ferrou, hein? Não tem o 14, cara. Que delícia. Bom, eu vou botar 15 e depois a gente muda no que ele gerar. Eu nem sabia que lançou o 15, mas tudo bem. Eu vou selecionar então o Spring 15, o grupo a gente vai pôr DAO2, né? O artefato é o próprio nome do projeto, Spring Boot MVC. O pacote, a gente podia mudar esse pacote, ao invés de botar com example demo, arranca isso daqui, vamos botar DAO2.SpringBoot.mvc. Ou seja, é um projeto nosso e é o projeto Spring Boot MVC. O que a gente criar vai estar dentro desse pacote aqui. Spring Boot é jar. O pacote não precisa mudar, tá? É jar e a linguagem é Java. Tá, next. Aqui, lembra que eu falei para vocês do Spring Boot? Ele tem os starters. A gente pode configurar algumas coisas aqui que você quer que o seu projeto já comece com. Versão mais nova que não seja snapshot ou uma coisa é 2.3.4. Vamos selecionar o 2.3.4.
Vamos lá na prática, que lá eu falo o que a gente vai acrescentar aqui, ó. Next abriu aquela janela. Aí, lá em Developer Tools, a gente vai procurar por Spring Boot DevTools. Então aqui, Developer Tools, Spring Boot DevTools. Esse é um cara que eu quero. No meu projeto eu já quero que isso aqui já venha nele. Template Engines, a gente vai pegar o TimeLeaf. Então vamos lá. Template Engines, eu quero o TimeLeaf. Lá na parte de Web, eu vou selecionar Spring Web. Aqui embaixo, Web, eu quero Spring Web. Então eu marquei nessa seção lá em Developer Tools, Spring Boot DevTools. Em Template Engines eu vou usar o TimeLeaf. E essa aplicação é uma aplicação Spring Web. Eu vou dar Next. Não precisa mexer em nada aqui, pode finalizar. Ele vai fazer o quê? Vai criar um projeto para a gente. Está criando ainda, né? Vai fazer uma série de downloads, porque ele já está botando algumas dependências. Isso já vai ser feito o download para a gente. Está baixando um monte de coisa aí do Maven. Tem que esperar isso acabar. Isso que a gente fez aqui no Eclipse, né? De vir lá e pedir para criar um projeto, Spring Starter Project, configurar ele aqui, selecionar os starters e tudo mais, não precisa ser feito direto pelo Eclipse. Se você vier nesse endereço aqui, ó, Start Spring IO, é um inicializador de Spring, é a mesma coisa, é feito por eles, tá? Tá dentro do site do próprio Spring. Você vai e escolhe, é um projeto Maven, Java, versão 234, põe aquelas informações, escolhe o jar, fala a versão, e aí vem adicionando as dependências, ó. Mesma coisa, ó, DevTools, eu vou querer, você pode marcar, ó, DevTools, eu quero Spring Web, e eu vou procurar lá TimeLeaf, por exemplo. E aí você pede para gerar. O que ele faz é, ele vai te dar um zip, ele gera um zip para você com a estrutura de um projeto Maven já configurado com essas informações. É o que o Eclipse fez. O Eclipse, na verdade, não sei se vocês perceberam, está fazendo download ainda, mas quando a gente vai fazer essa opção, ele te mostra ó, que o URL de serviço é a URL do Start Spring IO, que é essa que eu acabei de mostrar aqui, ó, Start Spring IO. Então o Eclipse, na verdade, ele passa as informações que você preencheu lá para cá, pega o zip que esse cara gera e abre para você dentro de um projeto. Só que fica automático, fica de dentro do próprio Eclipse. Está baixando uma tonelada de coisas aqui. Olha as dependências do projeto que já vieram. Ó. Quantidade de coisa que veio, moçada. Por isso que está demorando, tá? Ele está baixando isso. E no meu caso ele está baixando o código-fonte, está baixando documentação disso tudo. Criou o projeto que a gente acabou de configurar. Vamos dar uma olhada nesse projeto. Antes disso, lá na prática, eu tenho aqui um passo 3, falando de um plugin do TimeLeaf para o Eclipse. Esse plugin não funciona. Vou explicar por quê. Mas ele é uma versão antiga, tá? Ele não vai dar certo para a gente. Tá? Você até pode tentar instalar, mas vocês vão ver que não funciona. A ideia é que o Eclipse te ajudasse na hora de fazer as visões, com autocompletar e coisa do tipo. Mas ele não funciona. Ele não funciona porque a versão que ele usa, na verdade, é a versão antiga do TimeLeaf. O nosso projeto está usando o TimeLeaf a versão 3. Deixa eu olhar nas dependências aqui. Ó. TimeLeaf, a versão 3. E esse plugin ele não era para o TimeLeaf 3, ele era para o TimeLeaf 2. Então acaba que não funciona. Então pode pular essa etapa 3 aqui. Vamos direto para o 4. Vamos arrumar o projeto. Por quê? Vocês perceberam que apareceu alguns arquivos aqui no projeto que a gente normalmente não tem. Por exemplo, esse help md, mvnw, mvnw.cmd. Isso aqui, ó,
Não, eu não preciso disso no meu projeto. Então a prática fala exatamente isso. Olha, apaga esses 3 arquivos. Então eu vou vir aqui e vou deletar esses 3 caras. Vai ficar só o POM aqui embaixo. E aí, esse projeto ele já tem uma parte de testes que a gente não está usando aqui nessa disciplina. Então eu vou tirar a parte de testes do POM. Então lá na prática eu falo para vocês, olha, remove essa dependência do Spring Boot Starter Test e depois apaga o source test Java. Então se você olhar aqui em dependências, aqui ó, essa dependência aqui ó, é a dependência do Spring Boot Starter Test. Eu não estou usando o Spring Boot Starter Test, então eu vou tirar essa dependência. Só que quando eu tiro essa dependência, começa a dar erro aqui, porque ele não vai achar a biblioteca. E aí eu vou apagar o source test Java, porque eu não vou fazer teste nenhum. A versão do Java ele botou 15, eu vou botar 14 só para não dar dor de cabeça. O que mais eu tenho que arrumar no projeto? Só isso, apaga aqueles 3 arquivos, tira o Spring Boot Starter Test das dependências, deleta os testes do programa e aí vamos fazer um update no projeto. Botão direito, Maven, Update Project. Pronto, está correto já. O que tem no POM? Eu falei para vocês que o Spring Boot trabalha com aquele esquema de starters. Então, ele colocou aqui um starter para web, porque a nossa aplicação é a aplicação web MVC, do Spring. Ele colocou o starter do TimeLeaf, porque a nossa aplicação vai usar o TimeLeaf. Esse Spring Boot DevTools, eu não sei se eu coloco na prática explicando. Não. Mas são ferramentas interessantes durante o desenvolvimento. Por exemplo, quando a gente startar o programa, ele vai startar o Tomcat para rodar o nosso programa. E aí, se você faz uma alteração no código, você teria que parar o Tomcat, depois startar o Tomcat de novo. Esse Spring Boot DevTools já vai fazer isso para a gente. Se ele perceber que foi feita uma mudança em código Java, principalmente, ele já para o Tomcat e starta de novo com essa mudança que você acabou de salvar. E aí fica automático. Aí você não precisa ficar fazendo isso durante o desenvolvimento. Ele já cuida disso para você. Quando você acabar o desenvolvimento, aí você pode tirar essa dependência, que ela não vai fazer mais sentido. O que mais está aqui? Acho que mais nada que precise conversar, de explicar. Aquele pai eu falei para vocês. Spring Boot Starter Parent, já vem uma cacetada de coisas pré-definidas aqui. Por isso que aqui nas dependências, ó, eu não coloco nem a versão. Ó. É esse grupo e esse artifact. Ele sabe a versão, porque lá nesse arquivo, em algum canto aqui, às vezes tem em outro arquivo também, mas ele sabe a versão, ó, 234, e aí as dependências, está tudo em outro arquivo. Ó. Tá vendo? Ele sabe quais são as dependências e qual é a versão que ele precisa de todas essas dependências. Olha o tamanho desse arquivo, gente. Agora que eu vi, ó. Gigantesco. Para poder trabalhar com Spring Boot 234. Então as dependências já estão definidas. É como se fosse assim. Já está escolhido para você. Se você usar essas dependências, eles garantem que vai funcionar. Então a gente não mexe nisso. A gente usa os que ele acha que deve ser usado com essa versão do Spring Boot. Então feito isso, vamos lá começar o nosso projeto. Vamos criar uma página inicial. Aqui vai ser a página index.html. Eu vou criar essa página, por enquanto ela vai ser estática, mais para frente a gente vai começar a fazer ela ser uma página dinâmica também. O diretório para colocar conteúdo estático, seja ele HTML, CSS, JavaScript, é lá, ou imagens também, tá? Lá dentro de Source Main Resources, no diretório Static. É aqui dentro que a gente vai criar a parte estática. Lá no nosso projeto, vamos olhar aqui, Source Main, não tem. O Resources até... já está aqui, sim, disfarça. Estou olhando no lugar errado. Source Main Resources, Static. É aqui que eu crio páginas estáticas. Templates é onde eu vou criar os meus templates usando o TimeLeaf. Tá?
Eu não falei para vocês, mas o application.properties é um arquivo de configuração do Spring Boot. Ele está aqui já criado para a gente, só que ele está vazio. Eu não preciso colocar nada aqui para ele já funcionar na primeira vez aqui. Tá? Então, dentro de static, eu vou criar aqui um novo arquivo HTML. Eu vou chamar aqui de index.html. Dentro aqui do static. E aí, o que eu vou colocar nessa página? Eu vou colocar o que está lá na prática. Tá? É um HTML básico aqui. Vou substituir o que estava lá. Ó. Não tem nada na página, só vai aparecer lá bem-vindo ao Spring Boot. Só para a gente ver rodar de primeira vez aqui. O que mais? A parte de login. A gente vai ter que configurar algumas coisas de login. O padrão, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. O Spring Boot, por padrão, ele usa como login o logback. Tá? Então é um framework de login que eles escolheram. Então se você não fizer nada e começar a usar o seu programa, já tem login configurado nele usando o logback. Como é que configura a saída do logback, esse tipo de coisa, eu não faço a menor ideia. Teria que descobrir como é que faz isso e usar na sua aplicação. No nosso caso, como a gente já fez todos os projetos usando o Log4Java, a gente vai configurar esse projeto para usar o Log4Java 2 também. De que maneira? Vamos lá. Lembra, eu vou ter que criar um arquivo de configuração do Log4Java 2, lá dentro de Source Main Resources. Então eu vou criar esse arquivo, lá em Source Main Resources, é um arquivo XML. Log4j2 é o nome dele. E aí o que a gente põe dentro desse arquivo? Aquela configuração que a gente usou até hoje nos projetos. Ó. Só vou copiar aqui e colar. Então, ó, Spring Boot MVC já é o nome da nossa aplicação. Já está usando cores na saída, já tem dois appenders, um para escrever na tela e um para gerar naquele arquivo rolante, que vai mudando de se chegar num tamanho aqui de 10 MB. Mas já tem um appender pré-definido, que é o nosso root assíncrono aqui. Tudo que a gente escrever a partir de info vai sair na tela. Então já está configurado para sair o login. Só que esse arquivo de configuração é do Log4Java 2. Eu falei para vocês agora que o Spring Boot não está configurado para usar o Log4Java 2. Então não basta só colocar isso no projeto. Eu vou ter que mudar algumas coisas no POM. Vamos lá. O que está em negrito aqui é as mudanças, tá? Ou se você quiser também copiar daqui, porque já fica os comentários, eu acho que até é uma boa, tá? Bem que a gente vai perder a versão correta lá. Deixa eu fazer um arquivo correto aqui, e aí eu passo ele certo para vocês. Então, esse primeiro parent aqui é para a gente herdar os padrões do Spring Boot. A versão é 2.3.4 Release agora. Tem uma parte de configuração aqui, ó, não está lá por padrão nesse... O Archetype não cria, mas duas propriedades aqui, ó. É só para configurar que o código-fonte nosso está usando o TF8 e se ele gerar algum tipo de relatório de saída, é para usar o TF8 também. A versão do Java é a 14, então é a mesma coisa aqui. Aí vem a diferença que a gente tem que fazer. Ó. Eu vou lá, no código aqui, dentro de dependências, e vou colocar o Spring Boot Starter. Eu não preciso colocar o Spring Boot Starter. Esse cara é meio que já é padrão. E quando você coloca aqui Starter Web, o Starter Web tem como dependência o Starter. Mas eu estou colocando ele aqui, na verdade, é para dar uma exclusão. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, não coloca o Starter de login. Porque o Starter de login padrão é o do logback. É esse que a gente já colocou aqui. Então eu estou pedindo para ele, tira o login padrão. Para isso que eu coloquei essa dependência, tá? E aí,
eu tenho que acrescentar a dependência que a gente está usando. Se você tirou o login padrão, a gente precisa acrescentar o login do Log4j 2, que é essas duas dependências aqui, ó. Uma é o Spring Boot Starter do Log4j 2, e como a gente está usando o logger assíncrono, eu tenho que colocar o disruptor também. Acho que a versão mais nova dele era o 3.4.2. Deixa eu pegar o projeto antigo. 3.4.2, é esse cara mesmo. Então, ó, vamos entender de novo. Eu tirei o login padrão do logback e aí eu acrescentei outro starter, que também é do Spring Boot, só que é para usar o Log4j 2. E esse aqui é para usar o log assíncrono. Esse cara, eu vou comentar ele só para a gente ver se a dependência já não vem automático. E eu acho que não vem. Mas eu testo, se não vier eu já volto isso para vocês. E aqui tem uns comentários também que é interessante para você lembrar, principalmente no começo. Spring Boot Starter Web. Depois vem a dependência do TimeLeaf. Vamos arrumar essa ordem para fazer mais sentido. E aí, para facilitar o desenvolvimento, é o que eu falei, que é o DevTools, que já está aqui embaixo. Ó. O resto... eu não comentei esse plugin, mas já está aqui. É para já fazer um jar executável. O jar que ele vai gerar aqui já é pronto para o Spring Boot, já faz um arquivo que você pode rodar e já sai pronto. Vamos modificar a classe Spring Boot MVC Application. Se vocês olharem lá no projeto... antes disso, deixa eu dar um update project para a gente ver se o disruptor já é colocado por padrão. Se não for, a gente tem que tirar aquele comentário. Então ele atualizou, vocês vão ver que o logback sumiu, ó. Não tem mais o logback. No lugar dele apareceu agora o Log4j 2, ó. É ele que está aqui. O disruptor eu não vi. Não, ele não coloca automaticamente o disruptor. Então, se você quiser usar log assíncrono, que é o nosso caso aqui, ó, async root, lá no POM, volta o disruptor. Bom, vamos lá na nossa aplicação. Se vocês olharem Source Main Java, ele já gerou uma classe para a gente, ó. Ele chama ela de Spring Boot MVC, que é o nome do nosso projeto, né? Application. Já colocou aquela anotação, ó. Já é um @Spring Boot Application. Se você olhar a documentação desse cara, se ele mostrasse, né? Vamos lá, Eclipse. Ó. Essa Spring Boot Application já é um conjunto de outras anotações, ó. Então, já é uma classe de configuração de Spring Boot, já habilitou a autoconfiguração, já habilitou o scan de componentes. Lembra que a gente colocava um pacote para ele procurar os componentes? Já tem isso pronto aqui. Então, com uma anotação, você já fez com que o projeto estivesse pronto para ser rodado. Ele vai procurar componentes no pacote onde está o seu programa para baixo. Então, tudo que tiver dentro de DAO2, Spring Boot MVC, ele vai olhar atrás de componentes para poder usar durante a execução do nosso programa. E aí, ele já dentro do programa principal, starta essa classe, ou seja, ele starta a nossa aplicação. A gente vai fazer o quê? Vamos mudar só o seguinte, vamos acrescentar uma parte de login aqui. Não tem por enquanto. Nem precisava disso aqui, tá? É só para a gente ver que o login está funcionando. Ó. Ctrl Shift O, é do Simple Login. E aí o principal, a gente só vai colocar duas mensagens aqui. Ó. No fim fica horrível, porque como o login é assíncrono, esse iniciando a execução e a aplicação inicializada, vai ficar, vocês vão ver que vai ficar ruim na hora de mostrar junto aqui. É só para a gente ver que está funcionando a parte de login também. E aí, vamos rodar o programa. Agora, na hora de executar,
como o nosso programa é um programa Spring Boot e nós instalamos aquela parte da Spring Tools, a gente consegue rodar ela como uma aplicação Spring Boot. Se você vier aqui agora, botão direito, rodar como, apareceu aqui agora, ó, Spring Boot app. Essa opção não existia antes, agora ela existe. Ó. Eu vou clicar. Vai startar. Ó, inicializou a execução. Iniciando a execução da aplicação. Apareceu um símbolozinho do Spring. Isso aqui dá para tirar depois, se você quiser. É só botar uma configuração nesse arquivo .properties. Ele para de mostrar esse desenhinho. Startou o nosso programa. Ó, aplicação inicializada. Se vocês olharem aqui, não sei se vai dar fácil de ver, ó. Mas ele já startou aqui o Tomcat. Ó. O Tomcat já está startado na porta 8080. Ou seja, o nosso projeto já tem o Tomcat embutido aqui dentro. Só da gente ter colocado aquele starter de Spring Web, Spring Starter Web lá, cadê ele aqui? Só de ter colocado isso aqui, ó, já é a aplicação web, já tem o Tomcat e o Tomcat já está startado. Como é que eu vejo que está funcionando? Se você for no navegador e abrir localhost 8080, está lá a nossa aplicação funcionando. Bem-vindo ao Spring Boot, que é justamente o que está na nossa página index.html. Outra maneira de rodar isso... outra coisa, né? O Tomcat, ele está rodando aqui agora. Ele continua funcionando. Se eu vier aqui, bem-vindo ao Spring Boot 2, salvo. Como o HTML mudou, o HTML não tem nada de código, se eu voltar no navegador e atualizar, tá lá o 2, ó. Então o Tomcat ele continua executando a sua aplicação. Outra maneira de ver isso, os projetos do Spring Boot, tem uma visão dentro do Spring específica do Spring Boot. Se a gente for lá no menu Window, Show View e procurar aqui em Other por Boot, ele vai ter um Boot Dashboard. Se você abrir esse Boot Dashboard, ó, ele te mostra que localmente essa aplicação está rodando. Eu gosto de pegar essa aba e colocar ela aqui embaixo. Ó. Porque você consegue controlar a aplicação por aqui. Ó. Eu quero parar ela, eu dou um stop. Ó. Ele fechou. Quero startar ela de novo, eu posso clicar ali. Ó. Startou de novo. Ó. Eu gosto de manter esse boot dashboard aparecendo aqui. E aí não precisa ir lá, botão direito, tal. Vai direto por aqui. Toda aplicação Spring Boot que tiver carregada no seu Eclipse, elas vão aparecer aqui. Então é bacana deixar esse cara aberto aqui. Bom, por enquanto não tem nada no nosso programa, né? Vamos fazer ele reagir a alguma coisa do usuário aqui. Vamos criar um controlador. Então, eu vou criar um pacote controller dentro lá daquele pacote que ele já criou. Então, aqui dentro de DAO2 Spring Boot MVC, eu vou pedir para criar um novo package. Aqui, como eu já tenho um pacote antigo, eu não posso apagar e colocar controller, tá? A gente põe, na verdade, ponto e aí põe controller na frente. Porque eu quero esse pacote dentro desse outro. Então, só coloca aqui ponto controller para ele gerar esse pacote para a gente. Observou que mudou aqui? É aquela ferramenta automática. Ele viu que mudou o pacote, ele já atualizou o projeto. Embora não tenha nada de novo dentro desse pacote. E nesse pacote controller, a gente vai criar um controlador. Eu vou chamar essa classe de Spring Boot MVC Controller dentro desse pacote. Então, dentro do pacote controller, eu vou criar uma classe Spring Boot MVC Controller. O que eu vou pôr dentro dessa classe? Vamos lá. O código está no 8.2. Eu vou substituir a classe que ele gerou por essa do 8.2. Eu vou substituir a classe por aquela da prática. Ó. E aí vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Quando você colar esse código, vai dar erros. Ctrl Shift O. Ele já fez o import do controller e do getMapping. Então,
Para essa classe ser um controlador, eu tenho que colocar essa anotação, ó, @controller. Aí o Spring sabe que isso aqui é um controlador. Se você olhar esse controller, vocês vão ver que ele já tem uma herança de component. Lembra que quando uma classe é um componente, o Spring consegue controlar e criar objetos para a gente quando precisa e coisa do tipo? O controlador, então, já tem isso. O Spring vai encontrar, já vai criar esse objeto para a gente e quando a gente precisar usar ele, ele vai saber o que fazer. E aí, todos os métodos públicos dentro dessa classe, a gente pode mapear com alguma URL. Aqui, por exemplo, eu estou falando para ele o seguinte, olha, se chegar um get, então eu usei um getMapping aqui, para essa URL, ó, barra vai retornar view, eu quero que ele rode esse método aqui, retornar view. Aqui dentro a gente faria a lógica de negócios, por exemplo. Não tem lógica de negócio nessa aplicação por enquanto. Então a única coisa que eu vou fazer é retornar para ele qual é a view que eu quero que a aplicação mande de resposta para o usuário. Então eu devolvo uma string com o nome da view que eu quero que ele receba. A view eu chamei aqui de view retornada. Salvei por enquanto. Olha lá, já atualizou o projeto. Mexeu em código-fonte, moçada, aquela ferramenta que a gente instalou lá no POM, já startou de novo o projeto. Então essa mudança já está valendo. Se você quiser já usar isso aqui, vai dar certo. Não tem essa view por enquanto, mas se você vier e testar, vamos só para ver dar erro. É bom que você já costuma ver o erro. A aplicação continua rodando. Dentro da minha aplicação, qual foi a URL que eu chamei para disparar esse método? Essa URL aqui, ó, barra vai retornar view. Então eu vou lá, ó, barra vai retornar view e dou enter. Deu lá um white label error page. Por que deu esse erro? Porque ele chegou, a URL disparou a minha aplicação chegou nesse controlador, chegou nesse método. Retorna essa view. Pô, não existe essa view. A gente não criou ela. É o que deu de resposta aqui, ó. Tá? Deu um erro. Ele não achou a view, ia ser retornada, deu esse erro bonito aqui para o usuário. Depois a gente vai mudar essas páginas de erro também. Vamos criar essa view. Essa view é um arquivo HTML, moçada, normal. A única coisa é que a gente usa o TimeLeaf em alguns lugares para fazer ela ficar dinâmica. Eu vou chamar ela de viewRetornada.html. Então vamos lá. Dentro de templates, ó. Source main resources templates. Eu vou criar um arquivo HTML. O nome tem que ser esse nome aqui, ó, viewRetornada. Não precisa digitar .html. Se você pediu para criar arquivo HTML, põe só o nome e dá finish que ele já põe a extensão. Se você colocar a extensão também, não vai dar problema não, ele não repete ela. Então, viewRetornada.html. Nesse arquivo, eu vou botar esse corpo aqui do 9.1, ó. Eu vou colar ele aqui. É uma página HTML normal, não tem nada. Não estou nem usando o TimeLeaf aqui. Eu coloquei isso, mas eu não estou nem usando o TimeLeaf, ó. Não tem nada específico, é um HTML puro. Só para mostrar que não é que a view funcionou, para a gente ver que a nossa requisição para a aplicação está sendo respondida por ela. Então, cria essa view. Não é preciso reiniciar a aplicação, porque o Spring Boot DevTools ele cuida de trocar e rodar tudo que tenha sido alterado. Lembrando que tem algumas coisas que ele não faz isso automático. Eu sei que Java é automático. Mexeu em qualquer classe Java e salvou a classe, ele starta. Eu acho que se você mexer no POM, ele também starta. O Application.properties eu não lembro, a gente pode testar depois. Mas tem alguns arquivos que você mexer, por exemplo, log for Java 2, XML. Se a gente mexer lá, eu acho que ele não starta de novo. Tá? Então cuidado, que às vezes você acha que está com problema, é porque na verdade a sua aplicação não restartou e está usando a versão antiga. Então já está rodando. Ó. Se a gente for lá e agora pedir a mesma view, ó, e não é que a view funcionou, o que aconteceu então? Quando eu botei essa URL e pedi, a URL disparou o meu programa, o Spring recebeu a URL, processou, percebeu que essa URL era para passar para esse controlador.
Esse método, essa URL é para chamar esse método executou, opa, retorna essa view. Passou esse nome para o TimeLeaf, o TimeLeaf foi lá, achou esse arquivo, processou ele e mandou essa resposta para o usuário. Então é isso que a gente teve lá de resposta. Se isso agora é uma view, tem que ser processada pelo TimeLeaf. Mas alguém tem que pedir para o TimeLeaf fazer isso. Normalmente o que acontece? Um controlador recebe uma requisição de alguma coisa e aí fala qual é a view que é para devolver. E aí sim o TimeLeaf acha a view e processa ela. A mesma coisa tem que acontecer com o index agora. Tem que alguém pedir o index para o TimeLeaf devolver processar essa view e mandar a resposta disso para o usuário. Então eu vou criar um controlador. Eu passo 12.3 aqui, ó. Eu vou criar um index controller. Precisava criar um index controller para fazer isso? Não, eu podia ter usado esse próprio controlador aqui. Só que eu não acho legal começar a misturar as coisas. Tenta separar o controlador para fazer umas tarefas específicas a respeito de um assunto só. Então, eu vou criar uma nova classe, index controller. E o que ele vai ter nesse controlador? Vamos lá. Esse conteúdo que está aqui dentro é o que vai ficar dentro da classe. Então eu vou colar ele aqui. E lembra, essa classe por enquanto é uma classe normal. Não é uma classe de controlador. Para ser um controlador eu tenho que ir lá e colocar um @controller. Fazer uns imports aqui, login. Agora essa classe é um controlador. Beleza. Eu coloquei um login nessa classe, para a gente estar usando ela aqui. E de novo, ó, um mapeamento para o método get. Então, quando a minha aplicação receber um pedido para URL barra ou barra index.html, eu quero que chame esse método. Observa a diferença. Aqui, como são duas URLs, eu tenho que colocar velho e igual, passar entre chaves as duas URLs. Nesse exemplo aqui, como é só uma URL, eu não preciso fazer aquilo. Eu posso botar direto a URL. Mas quando é mais de uma, eu tenho que botar o velho e passar entre chaves. Ou seja, se eu receber um pedido para barra ou barra index.html, chama esse método. Esse método vai fazer o quê? Eu vou botar uma mensagem só para a gente ver isso funcionando. Entrou no index. Eu vou devolver um model em view. Por que eu estou devolvendo um model em view? Porque a gente vai processar aquele formulário lá do index depois, de alguma forma. Eu vou ter que criar esse model em view aqui dentro. Qual é o nome da view que eu quero que ele devolva? A view chama index. Eu estou falando aqui para ele, olha, procura esse arquivo index.html com esse nome aqui. Como é um model em view, eu botei um comentário aqui, mas se você precisar, a gente pode inserir objetos dentro do modelo para você usar isso dentro da index. De repente, a sua página inicial já tem que mostrar alguma coisa vindo do banco. Você podia fazer isso aqui dentro. Acessa o banco, a gente vai ver depois como é que acessa o banco. Põe os objetos dentro do model em view e termina retornando o model em view. Quando eu devolvo esse model em view, o nome da view já está aqui dentro, então o TimeLeaf sabe qual que é a view, vai processar esse arquivo e é isso que o usuário vai receber. O que mais? Vamos testar se pelo menos já está funcionando o index, pelo menos se ele está aparecendo. Ó. Processou e veio. Ó. Eu recebi a página index aqui, ó, com o link para solicitar a view. Isso aqui, ó, vamos olhar o HTML só para vocês verem. Olha o que o usuário recebeu no navegador. Ó. Ele fez um ahref barra vai retornar view. Já montou o formulário aqui certinho. Se eu clicar no vai retornar view, ó, chamou o controlador achou a view e devolveu a view para o usuário. Está funcionando então essa parte. O que não está funcionando é esse trecho aqui. Porque se eu preencher qualquer coisa aqui e submeter, 404, ó, porque eu ainda não terminei. Quando eu fiz o formulário, eu falei, olha, roda lá o barra bem-vindo. Isso aqui não existe ainda em nenhum controlador. Ó. Barra bem-vindo não foi tratado pela minha aplicação. Ele não achou, deu 404.
Vamos arrumar isso. Lá no nosso controlador, que já existia, eu vou colocar um método para tratar o barra bem-vindo. Eu vou copiar esse método do passo 13. Eu vou lá no esse Spring Boot MVC Controller e vou acrescentar esse método aqui. Ctrl Shift O. Esse método agora está usando um post mapping. Ou seja, se você receber um post para essa URL, quando é que isso vai acontecer? Quando o cara submeter... Cadê o formulário? Quando ele submeter esse formulário. É um barra bem-vindo usando um post. Então isso aqui vai disparar esse método dar boas-vindas. E aí eu falei para vocês qual que era o esquema. Se você der o nome no campo do formulário, aqui eu chamei o campo de entrada do nome de nome. Se você der esse nome, o atributo do método no controlador, ó, nome, o Spring já faz a ligação automática. Quando ele receber essa requisição, ele já vai pegar lá dentro do formulário esse valor que o cara preencheu nesse input e já traz para você dentro desse atributo, dessa variável aqui, desse parâmetro que eu recebi. Então aqui dentro eu já tenho o nome que o cara preencheu. Eu coloquei um modelo aqui também, ó. Por quê? Eu quero empurrar esse nome que o cara mandou para cá para algum lugar. Eu quero, por exemplo, mostrar uma página que uma mensagem de boas-vindas. Então eu coloquei um modelo, coloquei esse atributo que eu recebi aqui, ó. Coloquei o valor que eu recebi aqui como um atributo no modelo. Esse nome é o nome que eu dou para o atributo. Eu posso botar o nome que eu quiser, moçada. Esse nome aqui é uma string. Eu podia chamar aqui de abacaxi e vai continuar funcionando. O atributo vai chamar abacaxi. Eu peguei então esse valor que eu recebi, botei num atributo do modelo e retornei. Olha, você vai devolver essa view aqui para o usuário. Mensagem boas-vindas. Tá, essa é a view que eu vou devolver para ele. Já existe essa view? Não. Então, se eu, por um acaso, na minha aplicação, tentar submeter um formulário, ele vai chegar até aqui, mas aí ele não vai achar e vai dar erro de novo, porque ele não encontrou a view. Vamos terminar. Vamos criar essa view. Mensagem boas-vindas. Lá dentro de templates, ó, um arquivo HTML, mensagem boas-vindas. O conteúdo desse arquivo é esse conteúdo aqui. Ó. O que essa página faz? Olha, vai colocar o nome do usuário, bem-vindo e o nome dele, usando o timeleaf, ó, txt, ou seja, esse conteúdo do H1 aqui vai ser substituído porque o timeleaf processou aqui dentro. Vai aparecer então bem-vindo concatenado com nome. $chaves nome é uma expressão de variável aqui. Eu estou procurando um atributo chamado nome. Que atributo é esse? Olha, é o atributo que nós criamos aqui no controlador. Ó. É esse atributo. Ó. Eu estou procurando esse atributo dentro do modelo aqui. Ó. O valor que está nesse atributo ele vai concatenar com bem-vindo e botar uma exclamação. E aí tem um link para o cara voltar. Voltar para onde? Olha, volta para a raiz da minha aplicação. Aqui de novo usando href. Eu não vou botar fixo um barra aqui, porque senão o cara muda o caminho de contexto da aplicação e os links param de funcionar. E aí fechou a sequência. Ó. O cara está vendo a página index, ele vai preencher o nome e vai mandar enviar. Vai disparar essa URL via post. Barra bem-vindo vai cair no nosso controlador, ó, barra bem-vindo via post. Ele já vai ligar o nome que o cara preencheu aqui nesse input com esse parâmetro aqui. Já coloco o valor para você. Eu ponho esse valor num atributo chamado nome e empurro para essa view. Essa view vai mostrar o nome que o cara preencheu com um link para voltar. Já está pronto, eu não preciso nem alterar nada. Se você já rodou uma vez, já alterou, aquela mudança que você fez aí já está valendo aqui. Então, se a gente vier na aplicação agora, vamos voltar lá na raiz, ó. A view continua funcionando. Agora eu vou preencher o meu nome e vou enviar. Olá, bem-vindo, Rafael. Se eu voltar, volta para a raiz.
Então, ó, já está funcionando. Se você olhar o código fonte, você vai ver que o href já gerou para o barra aqui. E aí ele volta. E se o cara não preencher? Antes disso, vamos botar umas mensagens de login aqui, vai. Não fica chato, a gente não entende a sequência que está acontecendo. Eu vou declarar um logger dentro da classe do controlador, ó. E eu vou mostrar... Aqui acho que não faz nem sentido, mas vamos lá. Eu vou pegar esse logger, vou botar aqui info... retornando a view... Tal. Aqui isso não está mais para info, está mais para trace, né? Retornando a view retornada. Nesse aqui eu vou retornar a view mensagens boas-vindas. Quando entra no método, eu podia ter uma mensagem de trace falando o seguinte, olha. Entrou em dar boas-vindas. Porque ele entrou nesse método. E a gente podia falar também, recebeu o nome, e aí você já concatena com o valor que você recebeu de parâmetro. Com esse nome aqui. Só para a gente ver, Ctrl Shift O aqui. Vamos lá. A gente vê algumas coisas aparecendo no log durante a execução. É interessante para a gente ver o que está acontecendo, qual é a sequência que está sendo executada. Se você quisesse fazer isso lá no Index Controller, também. Ó. Entrou em Index, já tinha colocado. E aí, já botei, acho que aqui também, né? Encaminhando para view. Vamos mudar a mensagem para ficar igual. Encaminhando para a view. Que aí fica todo mundo igual. Já atualizou? Vamos só dar uma olhada no seguinte. O meu login está configurado para mostrar info. Eu vou botar trace aqui e vai aparecer 1 bilhão de coisas do Eclipse. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acrescentar um outro logger só para o nosso programa. DAO2, Spring Boot, MVC como trace. Eu podia comentar essa linha, isso. Porque aí a parte do Spring vai mostrar só info para cima. E a minha aplicação aí sim vai mostrar trace. Certo? Tá salvo. Eu acho que ele já iniciou. Vamos testar. Eu vou aumentar a janela da saída e vou limpar ela. Só para a gente ver as saídas de login a partir da execução. Então tá aqui. Eu vou atualizar a página raiz. Ó. Atualizou. Saiu lá de login. Ó. Entrou no index, encaminhando para view index. Ou seja, a requisição do barra chegou nesse controlador, ó, e ele me falou, entrou no index, fez isso aqui e aí encaminhou para view index. É o que eu vi aqui. Até agora. Aí o cara solicita uma view. Eu não sei se tem mensagem aqui. Olha lá, encaminhando para view retornada. Que é o que esse controlador aqui mostrou. Encaminhando para view retornada. Podia ter colocado mais coisa aqui, ó. Vai começar a ficar esquisito aqui. Entrou e retornou. Opa, beleza. Vai atualizar de novo. Que legal. O que mais a gente podia ver? Vamos fazer o formulário ser disparado. Ó. Vamos lá. Voltei para view. Ó. Quando eu voltei para o index, já apareceu mensagem. Ou deveria ter aparecido, né? Não mostrou não. Eu vou pôr o nome, ó. Rafael. E enviei. Bem-vindo, Rafael. Se você olhar lá, ó, a gente consegue ver. Ó. Entrou no método dar boas-vindas. Recebeu o nome Rafael como parâmetro. E aí encaminhou para view mensagens boas-vindas. Esse tipo de coisa, moçada, durante a execução, se for uma tarefa bem complexa, um sistema muito grande, acaba ajudando.
Porque você sabe, pelo menos, aonde ele chegou. De repente, ele chegou até aqui dentro. Então, você vê, ó, entrou no método. Legal. Mostrou o parâmetro. Aí você vê se os parâmetros que você recebeu do formulário realmente eram o que o cara preencheu. Você pode ver os parâmetros aqui. E aí, se não chegou na view final, é porque aqui dentro deu algum problema. E aí você sabe que ia vir aqui e arrumar. Então, esse tipo de log, embora fique horrível, né? Entrou em tal coisa. Isso aqui no começo, principalmente, para você entender a sequência, eu acho interessante colocar. A nossa página de retornar view, essa view retornada, vocês perceberam que ela não tem um link para voltar. Vamos colocar um link para voltar. Vou copiar daqui, ó. Salvei o HTML. Tá vendo? Ó, eu salvei a view retornada, ele não atualizou a aplicação. Mas se eu vier agora aqui e pedir para view, ó, já tem um link para voltar que vem para cá para mim. Então agora está fechando o círculo aqui, ó. O Rafael, tá todo mundo voltando correto aqui. E no log tá só aparecendo o que aconteceu, ó. Entrou em tal lugar, foi para tal lugar. Então, você consegue acompanhar a execução por aqui, se você quiser. Antes da gente colocar mais coisas, vamos... Lembra do caminho de contexto? E se eu mudasse o caminho de contexto agora? O que ia acontecer no meu programa? Ia estragar tudo? As URLs que eu coloquei aqui de boas-vindas, do lado do formulário, vai estragar? Não vai. Se você estiver usando o TimeLeaf para gerar as URLs, não vai ter problema nenhum. Ó, eu vou voltar, mudei o meu caminho de contexto da aplicação inteira, ele já startou. A minha aplicação não está mais nessa raiz, ó. Agora ela está no barra meu caminho de contexto. Tá lá. Se você olhar o HTML, vocês vão ver que o TimeLeaf, opa, não é isso que eu queria, Rafa. Já alterou a URL, ó. Quando ele processou o arquivo, ele sabe que o caminho de contexto é esse, e aí ele já acrescentou na URL que eu tinha pedido para ele. Então o seu programa continua funcionando, ó. O voltar já está arrumado, ó, já está com barra meu caminho de contexto barra. Então, tenta sempre quando for gerar links ou coisas do tipo, ó, tá tudo funcionando ainda, mesmo tendo mudado o caminho de contexto. Usa o TimeLeaf para gerar os links, gente. Sempre. Tá. Voltei ao normal. Já atualizou. Vamos colocar mais coisa aqui, ó. Vamos botar um objeto no modelo. Eu vou criar um pacote modelo lá no nosso pacote principal. Então aqui, além do controller, eu vou criar um novo pacote .model. Então na frente do pacote que já existia, .model. E nesse modelo, eu vou criar uma classe chamada classe qualquer. Então uma classe chamada classe qualquer. O que vai ter nessa classe? Vamos lá. 3 atributos. Vou copiar aqui o passo 19. Ó. O que tem lá dentro? Ó? Um inteiro, uma string e um booleano. Valor 1, valor 2, valor 3. Construtores, sets e gets. Então, uma classe Java normal. Não tem nada diferente nessa classe. Vamos modificar o index. A gente vai adicionar lá um outro formulário. Então, eu vou lá na minha página inicial. Depois desse form aqui, eu vou acrescentar outro. Ó. Esse formulário agora, qual que é a ideia? A ação dele também, ó, THAction, usando o TimeLeaf para gerar o URL, barra objeto qualquer. Eu escolhi essa URL aqui para disparar alguma coisa na minha aplicação, via post. E aí eu coloquei 3 campos de entrada. Ó. O valor 1, o valor 2 e o valor 3. O valor 1 é um do tipo número, porque ele era o inteiro. O valor 2 é texto, porque ele é uma string. O valor 3 eu coloquei um checkbox, porque ele é um booleano. Tá, eu já dei o nome dele de valor 1. Ó, os nomes dos campos já tá. Valor 1, valor 2 e valor 3. Já botei um label já ligado ao valor 3 aqui na frente.
e tem um botão para fazer um submit aqui, ó. Então, acrescentei esse form aqui. Vamos criar esse método para receber essa URL lá no controlador. Então, passo 21. A gente vai lá no controlador e vou acrescentar mais um método aqui, ó. Ctrl Shift O. Ou seja, se chegar um post para barra objeto qualquer, que é justamente o que a gente colocou nessa URL desse form, vai disparar esse método objeto qualquer aqui. Aqui é que vem a grande sacada, ó. Ao invés de eu criar 3 valores de parâmetros aqui para receber valor 1, valor 2, valor 3, se você der os nomes nos campos do formulário igual aos nomes dos atributos da classe, quando você vem no controlador e põe aqui um objeto da classe qualquer, o Spring faz o resto, moçada. Ele já pega o valor dos 3 campos, cria esse objeto para você, põe o valor dos 3 campos dentro desse objeto e te dá o objeto pronto aqui. Então esse objeto qualquer já é um objeto com o que o cara preencheu nesses 3 valores aqui. Já está dentro do controlador, já está aqui, eu posso usar no meu projeto. Nesse exemplo, eu estou mandando aqui um modelo, recebendo um modelo também, para colocar esse objeto dentro do modelo. Com que nome que eu coloquei? Qual que é o nome do atributo que vai receber esse objeto? Eu chamei de objeto. Lembrando, esse nome é uma string, eu posso pôr o que eu quiser aqui. E esse valor é qualquer objeto Java. Eu posso botar ele aqui. Qual a visão que eu quero que o usuário receba no final? Olha, mostrar objeto qualquer. Essa visão não existe ainda. Vamos criar essa visão. Vou pegar daqui o nome. Eu vou criar um novo arquivo HTML. Mostrar objeto qualquer. Conteúdo dessa visão está lá no 22. Ó. Vou colar aqui dentro. O que eu quero fazer nessa visão? Mostrar os valores daquele objeto na tela. Eu quero mostrar o que tem no valor 1, valor 2 e valor 3 dentro daquele objeto da classe qualquer. Então, ó, eu quero pegar o que está dentro desse objeto aqui e mostrar na visão. Beleza, eu botei uma div TimeLeaf, ó, THObject. Lembra que o THObject é para você selecionar um objeto. No caso, eu estou pegando qual objeto? Esse objeto aqui é o nome do atributo. Está pegando isso no modelo. Ó. É uma expressão variável. O atributo chama objeto, que é o nome que eu dei aqui. Se não fosse objeto, se eu tivesse colocado abacaxi, tudo bem, o atributo chama abacaxi. Então, lá na visão, eu vou procurar um atributo chamado abacaxi. Quando eu uso o THObject para selecionar esse cara, eu posso usar a expressão de seleção com o TimeLeaf agora. Ó. Eu coloco aqui valor 1, ele sabe que esse valor 1 é do objeto que eu selecionei aqui. Ele sabe que o valor 2 é dele e o valor 3 é dele. Então ele vai mostrar os 3 valores que estão dentro daquele valor do objeto qualquer. Um link para voltar. E aí é testar. Está feito já toda a sequência. Ó. O cara preenche os campos, dispara essa URL. Essa URL chega no nosso controlador nesse método aqui. Já pega os valores do formulário. Não tem lógica de negócio nenhuma aqui. A gente só pega o objeto, põe nesse atributo e empurra para essa visão. A visão vai lá e mostra esse atributo para a gente. Já está executando, não preciso fazer nada. Então vamos só atualizar a página e achar um erro. Ah, eu mudei o caminho de contexto. Espera aí, tira isso daqui. Aí. Faltou uns quebrar a linha lá, né? Vamos arrumar isso aqui para não ficar tão feio, vai. Botar uns BR aqui. Vamos voltar. Deixa eu apagar o login aqui, né? Pra gente ver só o que está acontecendo. Ah, a mesma coisa, a gente não botou mensagens, né? Vamos fazer o mesmo esquema, ó. Entrou nesse método aqui, recebeu o objeto qualquer
Já mostra o objeto na tela, embora não exista um toString lá, vai ficar bom, né? E depois encaminhou para view mostrar objeto qualquer. Eu só colocar um toString aqui, senão vai aparecer código hash lá, não faz sentido. Os 3 valores, pronto. Volta aqui. Já startou, eu vou só limpar o log. Deixa eu ver aqui. Tá zerada a aplicação. Então tá lá os 3 campos, digite seu nome. O cara põe uma string. Esse é o primeiro formulário, né? Valor 1, valor 2 e valor 3. Então valor 1 é o número. Eu vou botar aqui, sei lá, 25. Digite um texto. Um texto. E aí um booleano. Eu vou mandar true. Eu vou deixar marcado o valor 3. Enviei. E aí recebi na saída, ó, 25, um texto e true. Isso é o que a view mostrou para mim, quando eu chamei essa URL barra objeto qualquer. Se a gente for lá e olhar, o que aconteceu? Ele entrou no método, que é aquele método que está aqui, ó, método objeto qualquer, recebeu o objeto qualquer, e aí eu mostrei o objeto, ó, valor 1, valor 2 e valor 3, que é o toString que eu acabei de criar. Botou esse objeto nesse atributo do modelo e empurrou para a view mostrar objeto qualquer, que jogou os 3 valores lá dentro, que é o que a gente viu aqui na saída. Então, se você fizer do jeito que o Spring espera, moçada, o desenvolvimento é muito tranquilo. Muita coisa é feita automático para você. Eu não preciso nem criar o objeto. O Spring te dá o objeto pronto aqui, ó, no controlador. Usa aí, do jeito que você quiser. Se você quer salvar esse cara no banco, posso salvar no banco. Depois a gente vai ver que dá para fazer validação também. Eu posso validar esse cara antes de receber aqui e mostrar, você esqueceu de preencher, sei lá, esse número não pode ser maior que tanto, por exemplo. Tá? Ele aceita você fazer esse tipo de coisa. E continua valendo, ó. Se eu botar qualquer coisa aqui, e agora eu mandar falso. Olha lá, ó. Isso é o que eu recebi no objeto. O que mais tem nessa prática? Aí no finalzinho eu botei, ó. Se você não quiser ver esse logo, né, Spring Boot, na verdade agora não é 224, é 234, né? Deixa eu ver. Salva aqui e restarta. 234. Eu não quero que mostre isso. Se você não quiser, você pode ir lá naquele arquivo application.properties e acrescentar essa linha aqui, ó. Estou desabilitando o banner. Ele vai atualizar de novo. E agora ele não mostrou. Se você quiser que não apareça. Eu, sinceramente, eu gosto que apareça. Porque fica fácil você achar uma execução antiga de uma execução nova. Começou aqui. Se você não põe isso, já pensou? Como é que você vai achar onde é que começou a outra execução? Já foi aqui. Mas dá para desabilitar. Então tem muita coisa do Spring que você consegue configurar por aqui. A gente vai mexer bastante nisso depois. O que dava para mudar nessa prática que eu não fiz? Vamos lá, vamos só olhar aqui nos controladores. Ó. Eu falei para vocês lá no material, se você recebe um objeto como parâmetro do método do controlador, você não é obrigado a colocar um model e jogar esse objeto dentro do model. Aqui, ó, eu vou tirar o model e eu não vou colocar ele dentro de um atributo. Ó. Eu recebi o objeto aqui, só fiz os logs e empurrei para essa view. O que acontece? É automático. O Spring sabe que você provavelmente vai precisar desse cara no modelo, lá dentro da view. Então ele já põe para você isso aqui no modelo e você pode acessar ele lá dentro da view. Só que como eu não dei um nome, que nem a gente fez nos outros aqui, ó, por exemplo, eu dei um nome. Então aí eu preciso usar o nome padrão. Se a classe é classe qualquer, então lá na view, aqui o atributo vai chamar classe qualquer, com o C minúsculo. Já está aqui para mim. Então eu não sou obrigado a
a botar esse objeto que eu recebi aqui como um atributo do modelo. Isso já vai acontecer. Vamos ver se já continua funcionando. Digito um número, 66, um texto, blá 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 aqui, verdadeiro. Tá, ó. Continua rodando. Certo? Então não é obrigado a ter esse model aqui. Só para você botar um atributo, um objeto que você recebeu como parâmetro. Aqui não faz sentido. Isso não vale, eu não tenho certeza agora, para esse nome. Ó. Porque aqui é um tipo básico, não é uma classe. Vamos testar. Eu vou tirar esse model daqui. Vou comentar essa linha. Porque aí o que vai acontecer? Ele vai chegar lá com que nome? String? Não sei se vocês entendem o problema. Vamos lá no mensagens boas-vindas. Bem-vindo, string. Não faz sentido isso, cara. Vamos testar. Ele já reiniciou? Nem vi. Eu não sei se ele reiniciou. Eu vou parar e reiniciar, vai. Só para garantir. O resto continua funcionando. Vamos ver se essa parte continua rodando. Continua rodando. E aí o nome. Eu vou pôr aqui, sei lá, João. Enviar. Bem-vindo no... Não funciona, tá? Então, esse esquema de ficar automático do controlador para view é quando é classes diferentes dos tipos básicos, que nem aqui o classe objeto qualquer. Aqui no caso do nome não serviu. Tá? Se você precisa colocar isso no modelo, então aqui a gente precisa do model para fazer isso. E aí o nome que você der aqui é o nome que você vai usar lá. Eu chamei de nome. Eu podia ter feito diferente. Ao invés de usar dessa forma, eu podia ter usado model and view. É uma classe que já tem as duas coisas lá dentro. E aí o que você faz? Você cria um model and view. E passa para ele o nome da view que você quer que ele retorne no final. Essa é a view. E aí você pode usar esse MV para colocar coisas no modelo. Aí eu não preciso desse model. Ó. Eu podia ir no MV. E aí é diferente. Ao invés de botar um add attribute, aqui é um add object. Por que fizeram desse jeito, moçada? Eu não sei, cara. Você dá o nome que você quer e o valor que você quer pôr nele. Aí eu não preciso dessa linha mais. Ó. E no final você retorna o MV. Faz a mesma coisa. Ó. Estou devolvendo um model in view, não preciso botar um model aqui. Declaro um model in view para essa view. Ponho os atributos que eu quiser lá dentro, usando add object, com esse nome e esse valor. No fim eu devolvo o MV. Vai funcionar do mesmo jeito. Se você for lá na aplicação e testar de novo agora João, tá lá, bem-vindo João. Então tem maneiras diferentes de você fazer isso aqui dar certo. Escolhe uma. Eu gosto, quando eu sei que vai devolver valor e tem uma view, eu gosto de fazer já com o model in view. O negócio de retornar string fica esquisito. Mas aqui funcionou. Ó. Sem usar o model em lugar nenhum, esse objeto já está no modelo dentro dessa view e você pode acessar ele.